Alô, amigos dos negócios e da recuperação de crédito. Está no ar novamente o programa Negócios, Dívidas e Cidadania, que tem o apoio cultural da Uniacerc, a Universidade Corporativa da Acerc. A Universidade Corporativa da Acerc procura distribuir ou semear conhecimento e formar talentos. A forma de semear conhecimento é vista através deste programa, o programa Negócios, Dívidas e Cidadania. Hoje, com muito prazer e com muita satisfação, nós temos aqui um convidado muito especial. É o Dr. Jorge Ori. Particularmente, é meu amigo há bastante tempo. Mas para os telespectadores, seria interessante apresentar. Dr. Jorge Ori é administrador público, formado pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Dr. Jorge é consultor de empresas e consultor público. Muitas de coisas, de melhorias que nós vemos aí na vida pública do Brasil, nós devemos ao Dr. Jorge Ori. Uma delas, do qual eu fui partícipe, foi o orçamento público, que naquela época ele tratou de transformar em orçamento por programas. E o Dr. Jorge Ori, mais recentemente, é editor de um blog, o blog Inteligência Estratégica. Dr. Jorge Ori, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, sou Vicente, é um prazer sempre estar em sua companhia e já vi que você tem aí um inquérito. São perguntinhas de algibeira, doutor Ori. Mas vamos lá. Eu queria inquiri-lo, se é que podemos então usar o termo, sobre esse novo regime automotivo. O senhor é um estudioso do assunto e poderia perfeitamente nos dizer. O senhor sabe que o governo federal, com essa história toda, resolveu sobretaxar os veículos importados. E eu diria que isso é uma medida protecionista. Mas gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Afinal, como é que nós vamos ficar nesse negócio desse protecionismo do governo brasileiro com relação aos veículos importados? Sem dúvida, é uma medida protecionista. O que pode se discutir é o seguinte: isso é bom ou isso é ruim? Só nós somos protecionistas, os outros também são protecionistas. Então, existe uma questão ideológica entre os chamados neoliberais e os estruturalistas, né? Mas o fato fundamental é o seguinte: nenhuma economia cresce se não proteger o seu emprego. A economia real só se multiplica quando aquilo que se consome gera produção e a produção gera mais emprego. Quando você consome mais e vai gerar produção e emprego fora, você não tem uma continuidade do crescimento. Na visão liberal, isso não importa, porque a economia do mundo... Sim, isso, sobretudo hoje que nós falamos muito em globalização. Globalização. Né? Só que a grande crise hoje é o seguinte, né? Está indo tudo para a China, para a Coreia, para a Índia e até em parte para o Brasil. E os países desenvolvidos não conseguem gerar empregos que dê sustentação ao seu crescimento. Aliás, a propósito do emprego, o último número da revista Economist trata exatamente da queda do emprego em nível mundial, né? Então, se as economias nacionais não conseguem sustentar o emprego, né? Quer dizer, porque existe uma multiplicação da economia real. A multiplicação da economia real se faz através do emprego. Os liberais acham que a multiplicação importante é a monetária. E aí cria-se a ciranda monetária, até que chega um ponto que não se sustenta. E por quê? Porque não se manteve, não se sustentou o emprego, a massa salarial capaz de consumir. Então, não há dúvida que é protecionista, mas é o seguinte... necessária. Necessária. Mas não é inoportuna? Não. É inoportuna. Inoportuna.
porque está muito atrasado. Já deveria ter sido tomado. Quer dizer, em 2008, quando houve a primeira crise... Nós devíamos ter protegido o emprego já naquela época. E não na base do liberalismo dizer o seguinte, não, é redução de impostos para tudo, inclusive para importados. Ou seja, o mecanismo de proteção de emprego, de conteúdo nacional, é fundamental quando se tem, inclusive, uma economia em desenvolvimento. É bom, então, os nossos telespectadores guardarem esta primeira lição que o Dr. Jorge nos coloca aqui. Para uma economia em desenvolvimento, o emprego é fundamental. A manutenção do nível de emprego. E hoje, até para os países desenvolvidos. Então, se for comparar, gente, com a China tem instrumentos protecionistas que eventualmente não são ortodoxos. Mas só para comparar, então, a indústria automobilística, mais de 50% da indústria da produção automobilística na China é das grandes multinacionais. É da GM, é da Toyota, é da Ford, é da Volkswagen. Só que, diferentemente do Brasil, nenhuma delas tem uma subsidiária integral. Elas são obrigadas a se associar a uma empresa chinesa. Com isso, o senhor quer dizer que o nosso modelo de desenvolvimento automotivo foi um modelo construído em bases erradas? A meu ver, sim. Ou seja... Nós deveríamos ter, vamos dizer, obrigado... não digo obrigado, mas criado condições para que houvesse associações e desse margem à criação de empresas nacionais. A única que tentou fazer isso foi a Gurgel e não aguentou. Então, mas ela parece que ficou sozinha, não é? Então, quando se fala hoje, por exemplo, de carro brasileiro, que é uma carroça, primeiro, assim, não existe carro brasileiro. Aliás, nós nos ressentimos disso, né? Existe, ou seja, todos os carros são mundiais. Nós temos carros produzidos no Brasil e carros produzidos fora do Brasil. Mas não seriam desenvolvidos no Brasil? Eu me lembro, doutor Jorge, que a Ford, por exemplo, alardeou para o mundo que o EcoSport foi desenvolvido aqui, que é um projeto brasileiro, vamos chamar assim. Ele é um projeto mundial adaptado por brasileiros, né? E pode ser considerado assim, talvez um dos poucos que tenha essa característica de ser mais brasileiro, mas de qualquer forma é o seguinte, ele é produzido por uma multinacional. Sim, é verdade. Tá? Então, se eu disser assim, tem um carro chinês, né? A Buick, é o carro mais vendido na China, é um carro chinês? Não, é um carro produzido na China pela General Motors. Agora, o Chery, o Jaque, esses já são chineses, produzidos por empresas chinesas. Né? Que se não ligados às multinacionais. Não, que se aproveitaram e incorporaram, ou copiaram, ou piratearam a tecnologia que foi desenvolvida junto com as multinacionais e criaram e desenvolveram empresas próprias. No Brasil não tem. Então é o seguinte, não existe carro brasileiro. Esses carros que se produzem aqui não são carroças. Era uma das questões que eu ia colocar para o senhor. Anteriormente, houve uma época em que, depois de uma produção, quando se avançava na produção, né, a empresa trazia a penúltima geração para o Brasil. Aliás, nós temos um caso aqui. Né? Carroça é o Tucson. Tucson? É o Tucson. Olha, e tem um apelo de mercado mais ou menos então, é o seguinte, grande. A Hyundai está fazendo o que as multinacionais faziam. Ou seja, a penúltima geração. A penúltima geração agora é montada no Brasil. Ou seja, lá fora já estão... Você já tem a última geração... mais sofisticados. Mais sofisticadas, mais avançadas. Então é o seguinte, a penúltima geração fica aqui. Ora e veja, hein? Tanto que, se você disser o seguinte, quando se mostrou a estatística das importações, o Tucson não apareceu. Por quê? Porque ele já não é um carro importado. Ele é um carro montado. E aí essa é outra questão. Existe o carro que é fabricado no país e o carro que é montado. O que é o carro montado? Embora se chame de montado. É aquela montado em regime CKD. O que é o CKD?
traz-se todas as peças, né, encaixotadas, etc., e depois simplesmente monta como um brinquedo. Então, Chery é montado no Uruguai, né, e vendido no Brasil, como carro uruguaio. Na verdade, é o seguinte, ele é simplesmente montado. Agora, tem história, por exemplo. A Peugeot começou assim, começou a fazer um CKD no Uruguai. Hoje tem uma fábrica no Brasil. Né? E aí, quando a coisa aperta, é a famosa Estatuto da Gafieira. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Lembrando o Billy Blanco, né? Então, o pessoal que está dentro agora está dizendo assim, não, está cheio demais, então é o seguinte, quem está fora não entra. Então, se cria o seguinte, bom, não é a punição ao carro importado, é aquilo seguinte, ou você tem 65% de conteúdo nacional, ou paga uma taxa maior. O importado é 0%, paga uma taxa maior. Se tiver 65%. Agora, aí o que acontece? Vêm essas empresas, iludindo, inclusive, os governantes, não, vão montar, vão investir, fazer o carro no Brasil. Espera aí. Montar a CKD não é fazer o carro no Brasil. Porque não tem conteúdo nacional nenhum. Então, pelo menos, é preciso entender essa questão. E não quer dizer o seguinte, que os carros estrangeiros do mesmo sejam melhores do que os carros brasileiros produzidos aqui. Que era uma questão que eu ia colocar para o senhor. Não, mas por que esse apelo de mercado? Em função de uma série de condições, na China e na Coreia, eles conseguem produzir a um custo menor. Doutor Jorge, tem uma questão que eu vou colocar para o senhor em seguida, mas antes deixa eu lembrar aos nossos telespectadores que nós estamos no programa Negócios, Dívidas e Cidadania, que tem o apoio cultural da UniAcerc, a Universidade Corporativa da ACERC. A ACERC é a Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito. A UniAcerc procura semear conhecimentos e formar talentos. Hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo a visita do Dr. Jorge Ori, consultor de empresas, consultor público e editor do blog Inteligência Estratégica. Dr. Jorge Ori, é exatamente isso que eu queria colocar para o senhor. Esse aumento dos impostos, que segundo o senhor serve para preservar o emprego, que é uma variável altamente estratégica, ele favorecerá de alguma maneira a expansão dos investimentos no país por outras empresas, ou nós vamos de fato obedecer ao Billy Blanco? Veja, isso será obrigatório. Até porque os prazos, quer dizer, não é definitiva, são os prazos. O que vai acontecer é o seguinte, essas empresas, as coreanas e as chinesas, vão investir, vão eventualmente buscar uma negociação para não começar com 65%. Mas elas virão, ou seja, o fato do imposto ter aumentado não quer dizer que elas desistam desse mercado, que é um grande mercado. O mercado consumidor brasileiro. Então, as tradicionais estão investindo, têm planos de investimento, vão continuar com os planos de investimento. Até por uma condição de assegurar o mercado. Agora, efetivamente, existe um problema de um cartel que segura os preços lá em cima. Mas isso também não tem algo a ver com o chamado custo Brasil, doutor? Independente da cartelização? Isso é um mito? Não é um mito, mas assim, usa-se para justificar o preço elevado. Mas na verdade é o seguinte, mesmo com o custo Brasil,
o preço final do carro poderia ser menor. Agora, nós temos um problema sério na indústria automobilística, que é o problema da qualificação da mão de obra. Com tantos anos de implantação dessa indústria, entre nós ainda temos problema de mão de obra? Temos, ou seja, garantir como os chineses ou os coreanos estão garantindo 6 anos, 5, 6 anos, significa que há um cuidado com a produção muito grande, que desenvolve duas coisas. Um é a robotização. Então, quando você fala em chineses, dá sempre aquela impressão antiga de um monte de um formigueiro de chineses. De chinesinhos. Nada disso. Hoje, as fábricas chinesas são de grande escala, altamente robotizadas, né? Mas também é o seguinte, com uma mão de obra disciplinada para garantir a qualidade. E, sobretudo, bem informada, então, nesse caso. Bem formada. Ou seja, capaz de... Provavelmente, é o seguinte, eles não têm um problema do Corinthians ou do Palmeiras. O que quer dizer isso, doutor Jorge? A história é a seguinte, nunca compre um carro da segunda-feira. Ainda mais hoje, segunda-feira, que o Corinthians perdeu. Ou seja, o carro fabricado hoje vai ter algum problema. Pode ter algum problema. Então, evidentemente, você precisa proteger a mão de obra, o emprego, né? Mas isso não pode ser feito sem todo um processo de desenvolvimento da mão de obra para ganhar produtividade e ganhar qualidade. Que não é o problema do projeto. Quando se fala em carroças, primeiro, os carros chineses são projetados pelos italianos. Os coreanos não. Os coreanos têm os italianos, sim. Mas a Coreia é um outro capítulo, né, do ponto de vista do bem-sucedido processo de inovação. A política de inovação da Coreia é realmente muito bem sucedida e, só para ter uma ideia, é o seguinte, ela tem a mesma idade da política de ciência e tecnologia brasileira. A China está repetindo, está tentando repetir o modelo coreano. Né? Quer dizer, do ponto de vista hoje, da indústria automobilística, o grande concorrente, né, a grande sombra à indústria tradicional são os coreanos, não são os chineses. Os indianos não entram nessa? Os indianos entram, mas os indianos não conseguiram o mesmo padrão de qualidade que conseguiram os coreanos e muito menos os chineses. Né? E os chineses se associaram a grandes marketólogos do setor automobilístico. É um complexo problema, hein, doutor Jorge? O senhor nos remete aí à educação, ao treinamento, à capacitação da mão de obra. Isso nos leva também a refletir um pouco até sobre esses resultados do Enem aí ultimamente, né? É trágico. É trágico, é realmente a palavra que define é esta, né? É trágica a situação. E a expectativa era que né, com uma continuidade de governo, né, quer dizer, houvesse efetivamente grandes avanços. Infelizmente, nós regredimos. Doutor Jorge, o senhor insiste em que não há muita diferença entre o carro nacional, ou montado aqui, produzido aqui, do carro importado. Mas eu olho assim o panorama e vejo que os modelos mais luxuosos, sejam das grandes empresas norte-americanas ou mesmo europeias, eles são fabricados fora. No caso da Ford, por exemplo, que nos manda o Fusion, o caso da General Motors, que nos manda o Ômega, do México vem o Sentra, vem o Jetta da Volkswagen, e aqui nós ficamos com carros pequenos. Isso corresponde a alguma estratégia um pouco maior da indústria? Na verdade, não apenas os carros pequenos, os carros médios. Os carros maiores, mais luxuosos, esses efetivamente não são mais produzidos no Brasil. E provavelmente não é só uma questão de escala, é exatamente uma questão de mão de obra. Mão de obra? Mão de obra. Ou seja,
Se pergunta assim, por que deixou-se de produzir o ômega no Brasil, ou fusion? Mas a mão de obra mexicana, será que é melhor que a nossa? Na prática está sendo. Não diria que seja melhor, mas na prática Está sendo. Está sendo. Ou seja, os avanços, os investimentos, os avanços, a melhoria da produção mexicana são maiores do que do Brasil. Doutor Jorge, eu me vejo aí numa contradição em termos, porque no início o senhor defendeu o aumento dos impostos para preservar emprego. Isso. Ao preservar emprego, eu preciso ter uma mão de obra qualificada. Isso. E o senhor está dizendo que nós não temos. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, eu preciso preservar e melhorar. Eu não vou melhorar se eu não preservar. Agora, se eu preservar sem melhorar, isso é um desastre. Eu vou dar com os burros na água. Claro. Porque, de fato... Então o aumento de impostos, essas medidas, elas são necessárias, mas não são suficientes. Ela é pontual, mas, ou seja, a política industrial tem que ser uma política de melhorar sucessivamente a capacitação da mão de obra. Ou seja, então seria uma política por etapas, né? Ou por segmentos. Ou estratégico no sentido de que se desenvolve essa mão de obra. Porque se desenvolvesse tivesse desenvolvendo essa mão de obra em 40 ou 50 anos que nós temos dessa política da indústria automobilística, essa medida não seria necessária. Eu me surpreendo com essa afirmação sua. Então, eu diria assim, essa medida não seria necessária. Quer dizer, o grau de produtividade, né, e de qualidade dos carros produzidos no país, né, não enfrentaria a concorrência dos coreanos e agora dos chineses. Não, e eu também me sinto até mal. Eu vejo os carros Ford, o Focus da Argentina, a Toyota Hilux argentina, o Jetta mexicano, não é? Agora, os carros Toyota do Brasil, né, não são japoneses como os de lá. Passaram por um processo de nacionalização. Então, esse efetivamente é o grande dilema, né, da indústria automobilística, para o qual a política governamental não dá sustentação suficiente. E eu diria que, ao contrário, é muito complacente com uma mão de obra pouco qualificada, né, que reivindica muito, mas não dá o retorno. Mas aí é uma falha da política econômica, ou da política do governo, de um modo geral, que deveria ser convergente e abrangente. Sim. Não é? Eu estou preocupado com o emprego, mas estou preocupado com o aprimoramento da mão de obra. Né? Estou preocupado com o desenvolvimento, com a melhoria de um modo geral, não apenas pontualmente. Né? Quero preservar o mercado brasileiro, mas tem muito mais coisas aí. Sem dúvida. Pois é, doutor Ori. Agora, será que essa elevação da carga tributária, quero provocar um pouco o senhor, não é prejudicial? A própria indústria automobilística, os próprios importadores, dizem o seguinte: por que vai aumentar o imposto se a participação é tão pequena? Se o impacto é tão pequeno, então eu respondo com o questionamento deles. Se é tão pequeno, se aumenta a carga tributária, do ponto de vista global, é insignificante. Vai afetar um segmento de consumidores de média alta e de alta renda, né? Mas que não tem opções no mercado brasileiro. Os que têm opção no mercado brasileiro vão consumir o produto made in Brasil, não o carro brasileiro. O carro brasileiro. Que não existe. No nosso programa Negócios, Dívidas e Cidadania, nós estamos conversando com o Dr. Jorge Iori. O Dr. Jorge Iori é editor do blog Inteligência Estratégica. Você pode acessar este blog na internet e ver lá qual é o pensamento do Dr. Iori para uma série de problemas brasileiros. Nós estamos conversando hoje aqui a respeito do novo regime automotivo. Doutor Jorge, eu quero aproveitar a sua presença aqui, que nos é muito gratificante,
para também saber do senhor como é que se encontra a economia brasileira hoje. O senhor que é um analista perspicaz, como é que o senhor vê essa correlação entre taxa de juros e taxa de câmbio? Os equívocos da política monetária brasileira, porque o Brasil há muito tempo não tem política econômica, só tem política monetária, transformou a economia brasileira num derivado da economia chinesa. A economia brasileira, derivado... Hoje é um derivativo da economia chinesa. Se a economia chinesa for bem, o Brasil se sustenta. Se a economia chinesa for mal, o Brasil entra em crise. O Brasil hoje não depende tanto dos países desenvolvidos, mas depende da economia chinesa. Se eu fosse bastante tolo, como pareço ser, eu diria por causa dos produtos que ela nos exporta ou por causa das commodities? Porque o Brasil é um grande produtor exportador de commodities. Isso é um benefício, mas também é um malefício. Nós não temos a tal da doença holandesa. A doença é brasileira mesmo. E, doutor Jorge, e qual é a perspectiva para nós? Dada a sua capacidade de análise, de previsão. A perspectiva é que o Brasil continue crescendo, não no mesmo ritmo anterior. Né? Essa preocupação de crescimento acelerado para estar entre os primeiros do mundo, isso é uma bobagem. Isso é um ranking tolo. O que precisa é estruturar melhor a economia brasileira. Né? Estruturar em bases da nova economia que está emergindo no mundo. A economia de baixo carbono, a economia de alto desempenho, né? A economia e uma economia ainda a grande vantagem que o Brasil terá dentro dos próximos anos é ser um dos principais produtores de petróleo. A indústria tradicional, né, vai continuar decaindo. Ela não tem condições, mesmo com medidas protecionistas, né, de se sustentar. Então, quando você me perguntou aquela hora se era inoportuno, eu digo que as medidas são inoportunas porque estão muito atrasadas. Ou seja, deveriam ter sido tomadas há mais tempo. Há mais tempo, ou seja... Doutor Jorge, o tempo é o nosso algoz, né? A prosa está boa e a gente aprenderia muito mais consigo aqui, mas, infelizmente, temos que encerrar. E eu gostaria de ter as suas observações finais, aí, uma mensagem sua, uma mensagem de um consultor, de um analista e do editor do blog Inteligência Estratégica. Bom, antes eu quero agradecer a oportunidade dessa conversa, né, sempre agradável. E, a meu ver, é o seguinte, o Brasil ainda é um grande potencial. O Brasil ainda é um país do futuro. Só que ele sempre desperdiça as oportunidades e quando o futuro chega, ele continua sendo um país do futuro. Felizmente, porque ele poderia ser um país do passado, ou seja, ter perdido oportunidades e não encontrar novas. O Brasil hoje ainda tem grandes oportunidades para ser o Brasil, o seu país do futuro. Só não podemos desperdiçar novamente essas oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Jorge Ory, que esteve conosco neste programa Negócios, Dívidas e Cidadania. O nosso programa vai ao ar pela TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 72, 99 e o digital 186 da TVA. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.